Você ser fiel no pouco sobre o muito... É muito simples. Ao mesmo tempo que é simples, é grandioso, né, mano? Entende? É grandioso, porque chaves quebradas não abrem portas inteiras. Eu preciso descobrir qual é a chave que eu preciso utilizar para acessar esse momento. Por quê? Vai ter hora que eu vou ter que fechar as portas para algumas pessoas e vai ter hora que eu vou ter que abrir a porta para algumas pessoas. O problema é quando a porta está aberta para todo mundo. Porque se a porta está aberta para todo mundo e eu não tenho discernimento, eu posso estar colocando dentro quem era para estar fora. Chaves quebradas não abrem portas inteiras. Então antes de Deus abrir a porta, precisa abrir a sua mente. Entende? Por exemplo, o Jonas entrou dentro do barco, não foi? O dono do barco vendeu o ingresso pro Jonas sem saber quem ele era. Ele era um fugitivo, mas o dono do barco não sabia. E por que Jonas entrou dentro de um barco? Porque para um fugitivo qualquer barco serve. Ele mesmo pagou a passagem e entrou para dentro do barco. O que eu aprendo? Ele mesmo que comprou a passagem. O que eu aprendo? Que quando você faz a rota, quem paga a passagem é você. Mas quando Deus faz a rota, quem paga a passagem é Ele. Quanto mais longe aquele barco ia, mais longe do propósito Jonas ficava. Até que eles descobriram que Jonas estava lá, pegaram o Jonas e jogaram para fora do barco. A tempestade cessou. Tem gente que é homem de Deus, mas vai ter que sair de certos ambientes, que senão a tempestade não cessa. Deixa eu só falar um negócio aqui. Eles jogaram as malas da tripulação fora para deixar o barco leve. Na mala você leva o quê? Coisa importante. Você não viaja e leva coisas desnecessárias. Na mala você só leva o que é importante. Tem gente perdendo coisas importantes porque abriu espaço no barco da sua vida para um intruso, para um fugitivo que não deveria estar ali, mas só para vender o ingresso, só para aquele lugar da sua vida não ficar ocupado, só para o seu trono de carência ser regado por a presença humana. Aí você coloca qualquer um, porque é na crise que os seus amigos aparecem, é na amargura que eles são forjados junto com você. Entende? Os meninos foram lançados na fornalha juntos, não foi só um, foram os três, porque eles estavam juntos. Se você for, eu também vou. Porque a amiga é assim, é fiel até na fornalha. Quem não está disposto a entrar na fornalha com você, irmão, não é amigo, é colega, ou tá próximo. E quando você honra a Deus fora da fornalha, Deus te honra dentro da fornalha. É como aquele ditado que a gente ouve, né? A árvore só deu uma chacoalhada para cair os frutos. Boa. Na verdade, o barco tá sacudindo só pra ver quem é fiel e quem não é. Quem pula fora. Agora, se nós pegássemos alguns personagens bíblicos que são referências pra você, se a gente começasse falando de Davi, o que mais te impressiona em Davi? É que Deus tirou o rei do trono e levou pro pasto. E tirou o menino do pasto e levou pro trono. Porque quando você aguarda a hora de Deus, não importa onde você tá, e se é onde Deus pode te colocar. O Davi era pequeno, mas o chamado dele era grande. Ele não começou rei, ele começou servo. Entende? Então é melhor começar servindo e terminar promovido do que começar promovido e terminar. Entende? Uau! Davi é incrível, porque quando Davi trouxe a arca da aliança, isso é muito forte. Ele trouxe a arca e ele começou a celebrar. Sim. E o texto diz que Israel celebrou com ele, mas a mulher dele não. Uau! Então vai ter gente que vai estar na mesma aliança, mas não vai estar na mesma celebração, cara. E é na sua celebração que você vai ver a vibe de muita gente. O coração das pessoas se revela quando elas não comemoram o que você está comemorando. Ela da janela olhou e começou a xingar ele, a reclamar dele. Sabe por que ela reclamou? Porque ela estava em lugares altos. Mas quando Davi entrou para dentro de casa, ela começou a falar com ele. Deus feriu Mical e se tornou estéril. Resumindo, nunca taque pedra no ministério frutífero. Você pode terminar estéril. Ela ficou estéril porque tacou pedra no ministério frutífero. Não, para. Para que eu quero descer. Então Davi ele mata o urso e leão, mas depois mata o gigante. O urso e leão, as guerras privadas. E o Golias é as guerras públicas. Ninguém vai para as guerras públicas, ou é melhor não ir para as guerras públicas sem antes passar pelas guerras privadas. É nas guerras privadas que você perde o medo. É nas guerras privadas que você conhece o seu potencial. Então o urso preparou Davi para o leão preparou Davi para Golias preparou Davi para Saul, e Saul preparou Davi para o trono.
Volta para o que você disse, processo. É isso aí. Prepara para propostas. E sabe qual é o problema? Quando Davi recebeu o som que ele foi se tornar rei, Saul começou a perseguir ele. Não perseguiu antes, quando ele estava no campo. Não perseguiu antes, quando ele matava urso. Mas quando Davi estava indo pro trono, Saul começou a perseguir. Porque o problema não é quando você nasce. O problema é quando você cresce. Deus. Quando você está começando, você não incomoda ninguém, mas quando você cresce,